Olá, estamos iniciando uma primeira reflexão, o primeiro diálogo no nosso canal Território CESO, Território de Serviço Social, e nós vamos falar hoje sobre o pensamento crítico e serviço social, de uma pergunta que ela é constante, né, dos colegas de trabalho, dos alunos, né, de pessoas que querem saber sobre o serviço social. Então, acredito que muitos de vocês já se depararam com essa pergunta, e nós vamos agora, então, iniciar o nosso primeiro diálogo do canal Território SES, com essa pergunta que é, com certeza, vai trazer para a gente uma grande reflexão. Então, veja, a pergunta que a gente constantemente tem, né, em relação principalmente ao campo da formação na academia, né, e justamente vai travando aí alguns debates, é a seguinte: posso fazer o curso de serviço social no Brasil, mas não ter como nosso projeto ético-político crítico com referência teórica marxista? Uma boa pergunta, né? Então, nós enfrentamos, né, no dia a dia, desafios, inclusive, para explicar o nosso projeto ético-político e a referência desse projeto à perspectiva marxista. Então, vamos lá para o que eu preparei, né, para a gente poder iniciar aqui o nosso debate. Bem, primeiro, né, de nenhum modo o serviço social brasileiro, na atualidade, prepara ou forma profissionais assistentes sociais para atuarem com outro projeto que não fundamentado amadurecido nos anos de 1990. Então, hoje, a categoria, né, do conjunto Cefes, CRES, ABEPS, né, e os demais conselhos, né, que atuam aí na defesa, principalmente do assistente social, nós temos como o nosso projeto amadurecido nos anos 90, e é esse projeto que ele tem como referencial essa questão crítica. Então, não tem, no momento, no curso, nenhum outro projeto que está sendo levantado, discutido ou debatido contrário a esse projeto de 1990. Então, o que a gente tem que fazer é tentar compreender, né, por que o serviço social, a partir de 1980, né, ele vai buscando o referencial crítico para dar conta da sua atuação. Né, o que leva o serviço social brasileiro, né, é importante que a gente diga isso, porque o serviço social em diferentes países, ele vai ter uma forma característica desse serviço social, mas o serviço social brasileiro, ele tem aqui uma característica que é justamente essa perspectiva crítica, né, e é uma perspectiva no referencial de Karl Marx, né, e a gente fala marxismo porque após Marx, muitos teóricos vão buscar em Karl Marx o apoio necessário para compreender a sociedade. Então, a proposta é a defesa da classe trabalhadora. E os referenciais teóricos para essa abordagem basam-se na análise crítica da relação de produção capitalista que consta em nosso projeto ético-político amadurecido nos anos 1990. Então, qual é a nossa defesa, né? E como que nós vamos elaborando esse processo desse projeto ético-político? Então, nossa defesa é a classe trabalhadora. Então, é importante que os slides à frente eu vou conseguir explicar, né, por que a gente pauta na defesa da classe trabalhadora e não na defesa do projeto burguês, né? Então, o que leva o serviço social a partir de 1980, o serviço social brasileiro, a buscar essa nova proposta, essa elaboração desse novo desenho do seu projeto ético-político, né? Marx tem em suas teorias a forma mais densa e efetiva de compreensão da classe trabalhadora e sua luta. Então, qual que é a discussão de Marx, né? Então, nós que temos como referência a perspectiva marxista,
o serviço social, a gente precisa compreender essa referência crítica. Nós precisamos entender o que de Marx nós estamos falando, né? Que contexto é esse? Quais são os elementos teóricos, metodológicos que nós estamos aqui trazendo de Marx para que a gente possa ter um olhar aqui na contemporaneidade. Então, isso que a gente precisa entender. Né? Muitas pessoas dizem, mas Marx, a teoria dele é uma teoria que não cabe na realidade de hoje, então já está ultrapassada. Nenhum referencial teórico, né, denso como foi construído, né, ele está morto. Né? Ele pode, talvez, não ser aplicável em determinadas situações, ter amadurecido para outras, mas esse referencial de Marx, ele fez todo um processo, todo um estudo, toda uma análise no seu tempo. E o que a gente traz do tempo dele para cá? É essa análise crítica em relação ao sistema capitalista e essa defesa dessa classe trabalhadora dentro do sistema capitalista, no sentido de dar a esta classe uma forma de mobilização, de existência e de poder de luta. Quando eu falo luta, é teórica, metodológica, né? E dentro dessa perspectiva, nesse cenário. Então, o assistente social com referência em Marx tem maior embasamento para a sua atuação profissional. E não existindo ainda outras teorias que vão possibilitar melhor essa compreensão da classe trabalhadora. Então, não tem as teorias que nós temos, né, que são teorias construídas ainda ali naquele momento denso, né, da questão do sistema capitalista, da sua concretização, do amadurecimento desse sistema capitalista, nesse momento se contrapõem outras teorias que vão discutir o porquê que não há uma igualdade com aquele que vende sua força de trabalho e com aquele que tem os meios de produção dos meios de produção e também tem a propriedade privada. Né? Então, a gente vai adentrar um pouco mais nessa explicação, mas inicialmente é importante que a gente entenda isso. E a partir daí a gente precisa amadurecer qual é essa teoria crítica, né? O que ela traz para a gente. Eu conheço essa teoria, que é o eixo do meu projeto ético-político, então, se eu não consigo compreender, é um grande desafio, né? Porque se o meu projeto está pautado nessa visão crítica e eu não tenho conhecimento dos referenciais e da referência que embasa essa questão do meu posicionamento, então, como que eu vou atuar? Né? A quem minha atuação está defendendo? As minhas os meus posicionamentos, ele está fortalecendo que projeto, né? Então, isso a gente precisa ter bastante presente nas nossas reflexões diárias, né? Então, o assistente social brasileiro tem que ser esquerdista ou comunista? Então, assim, é outro desafio, né? Constantemente as pessoas, quando a gente fala que nós temos o nosso posicionamento pautado no referencial crítico e justamente na questão crítica marxista, as pessoas então dizem, então vocês são esquerdistas, vocês têm posicionamento comunista, então é importante que a gente compreenda, de fato, o que significa para a gente ter esse posicionamento. Né? Então, naquele momento que Marx construiu essa teoria crítica em relação ao capitalismo, ele estava sendo contrário ao posicionamento, ele estava indo na contramão do posicionamento do sistema capitalista, que não dava visibilidade à classe trabalhadora. Né? E outros teóricos, né, eles vão discutir essa perspectiva. E qual era, naquele momento, né, as bases de diálogo com a classe trabalhadora? Né? Aí nós vamos ter a corrente comunista, socialista, que são correntes que vão debater, discutir
e propor estratégias e movimentos políticos, né, políticos para o enfrentamento dessa situação. Então, se alguém nos pergunta sobre isso, a gente tem que responder na atual conjuntura, né? Porque, para além de Marx, a gente já tem várias formas de fortalecer os nossos posicionamentos. Quando eu digo para além, é pós o período, e também as teorias que vão sendo baseadas e construídas, elaboradas nessa visão crítica, né? Então, para além disso, a gente precisa entender que o assistente social atua na defesa da classe trabalhadora e suas formas de enfrentamento da exploração capitalista. É contrário a tudo que subjuga essa classe trabalhadora. Essa é a melhor definição. O que você é? Então, eu sou uma assistente social. O que nós fazemos? Defendemos a classe trabalhadora e também as suas formas de enfrentamento. Contra o quê? A exploração do sistema capitalista. Mas eu não vejo esse sistema explorar as pessoas, nem aquelas pessoas que se colocam em uma situação de vitimizados, culpabilizados, né? O sistema, ele é imaterial, ele nem existe. Como que o sistema faz com que algumas pessoas tenham sucesso, outras não tenham sucesso, né? Então, isso é uma visão justamente de negacionismo em relação ao contexto social. E é por isso que o serviço social busca visão crítica, para que a gente não trabalhe como anteriormente, ou atue neste processo de fortalecimento, de ajustamento do indivíduo para uma sociedade que é perfeita. Né? Ajustamento do indivíduo para aceitar o que está posto, aceitar a sua exploração, aceitar baixos salários, aceitar suas desproteções sociais, né? E, então, a gente precisa ter essa visão, né? Essa visão dentro desse contexto, justamente que esse sistema explora, e a gente precisa entender como isso acontece. Quais são as teorias que vão contribuir para que a gente entenda que há uma exploração, se a gente não consegue ver, porque nós nascemos e tivemos toda a nossa formação cultural, social, nossa vivência dentro de um sistema capitalista. Então, como é que a gente vai enfrentar, né, sendo que nós estamos dentro desse sistema? Então, a gente é contrário a essa exploração. E quando subjuga a classe trabalhadora, então, essa é a melhor definição, é esse o nosso papel, é essa a nossa defesa. E as pessoas fora do trabalho, né, que são vulneráveis, agora nesse novo contexto, por conta das políticas, a política de assistência social que traz novos conceitos, né, que são aquelas pessoas que sequer têm condição de estarem no mercado de trabalho, que elas precisam de intervenções necessárias para que tenham condições, inclusive, de lutar por um espaço de trabalho, né? Então, essa situação a gente precisa ter bem amadurecido, né? Que eu não posso fazer o serviço social, estudar o serviço social e depois querer construir outra coisa. Então, a gente sempre fala isso, ó, se você entra no serviço social, começa a compreender qual é o posicionamento desse profissional. Esse profissional não é o profissional que vai trabalhar com a caridade, que vai trabalhar com a benemerência, que vai trabalhar com os aspectos filantrópicos, ele vai trabalhar na defesa dos direitos. E onde ele estiver, né? Não que ele negue a perspectiva da caridade, da filantropia, mas nós estamos falando dentro de uma perspectiva de Estado, né? De um Estado que tem que assumir as responsabilidades que são geradas das necessidades dos trabalhadores, geradas pelo próprio sistema capitalista, né? Aí a gente vai ver nos próximos slides aí que eu vou dialogar com vocês, mas inicialmente é isso, né? Inicialmente a gente precisa, então, compreender, aprofundar, conhecer o nosso projeto crítico, né? E que muitas vezes a gente passa muito tempo na faculdade tentando brigar com os autores, discordar do que eles dizem, às vezes, né, que é muito fácil a teoria, mas na prática é outra coisa, e a gente não se entrega
no sentido de tentar compreender, né, desvelar essa realidade que está posta, que a próprio curso, que as próprios debates vão trazendo e vão tentando nos dar subsídios para que a gente observe melhor e consiga compreender esse processo, né, de exploração desse sistema, essa perspectiva que é necessário, esse projeto societário junto à classe trabalhadora e o fortalecimento desse cenário, né, para que todos possam, de fato, ter liberdade e, de fato, terem igualdade de condições dentro desse sistema. Então, nesse primeiro momento, essa é a nossa primeira abordagem, e eu vou continuar mais 3 etapas, né? Essa é a primeira etapa, vou continuar mais 3 etapas para que a gente possa dar prosseguimento na compreensão do que eu estou dizendo aqui. Não é nenhuma intenção trazer que, né, que essa é só isso é a verdade, né? Isso aqui, de fato, funciona para umas, outros não, é fácil falar desse jeito. Então, tudo isso a gente tem ouvido ao longo, né, tem debatido ao longo do tempo, né, escutado ao longo do tempo, e que do tempo de trabalho, né, que eu digo pela minha experiência que eu tenho de trabalho, 30 anos de formação, então que a gente tem enfrentado, né, esse posicionamento, esse fortalecimento e também a compreensão da sociedade sobre o que é o serviço social, porque a sociedade ela ainda não conhece o que é o serviço social, né? Então, a sociedade, para ela, o serviço social é algo diferente daquilo que nós temos a partir de 1990 nos nossos projetos de política, amadurecidos nos anos de 1990, né? Então, esse primeiro momento, eu espero que vocês tenham gostado, e aí a gente agora vai para o segundo momento, vem comigo e vamos continuar nesse debate. Obrigada.